Olá! E nessa aula a gente vai dar continuidade ao cardigan Inês. Como vocês podem ver, eu já estou de cenário novo e algumas coisas ainda não estão aqui no meu ateliê, como a minha querida amiga manequim, que não está aqui. Então, feito as duas metades, tá? Você vai precisar fazer até a aula 3 essas duas metades, né? Eu ensinei a fazer uma metade, você vai fazer duas, então, que é essa parte aqui, certo? E hoje na aula eu vou ensinar essa parte aqui, que a gente vai fazer nos dois lados e emendar, tá? Então, olha só, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. É o quê? Vamos supor que eu tenha vestido a peça aqui, tá? E ó, essa barrinha aqui, que vai pertencer às costas do cardigan, vocês podem observar que ela vai ser mais ou menos aqui, ó, a medida de pescoço aqui, ó, entre, tá, os ombros, essa medida aqui. Então, na verdade, a medida que nós vamos trabalhar é de ombro a ombro, o cardigan, certo? E aí, já fizemos duas barras aqui no meio, correto? Vamos precisar fazer a parte das costas. Na mesa eu vou explicar um pouquinho melhor e a gente vai sempre dividindo em dois, porque o que a gente faz aqui é uma metade que iremos fazer do outro lado e que no total vai fechar a medida. Deu para pegar? Ali na mesa eu vou mostrar mais detalhado. Então, basicamente, a medida que você precisa observar é a medida de ombro a ombro e essa medida aqui do meio. Vamos para nossa aula? Para fazer, então, as costas e a emenda das costas, eu já tenho uma metade pronta. Lembrando que é essa medida aqui que eu vou fazer no meinho, tá? Após ter feito as duas metades iguais. Somar no total, medida de ombro a ombro, certo? Então, vai ficar mais ou menos, em média, 18 a 19 centímetros na minha medida de ombro, costas ou ombro a ombro, certo? E dividindo no meio. Então, 18 a 19 centímetros, mais ou menos. Tenho aqui já uma parte feita. Eu fiz 6 carreiras desse gráfico que a gente trabalhou aqui em ponto X, 2 pontos altos ou com os 3 pontos altos fechados juntos. É esse gráfico que tá aparecendo aqui no ladinho da tela. E também tem o link desse gráfico na descrição aqui de todas as aulas, tá? Nessa aula aqui também vai estar disponível. Um detalhe muito importante aqui. Como eu já fiz essa parte das costas, eu posiciono a minha outra metade, porque aí dessa forma eu sei que é aqui que eu vou ter que trabalhar agora a outra parte para depois fazer a emenda aqui no meio. Então, eu trabalhei, como eu falei, esse gráfico que eu mostrei agora para você por 6 carreiras e eu vou trabalhar por 6 carreiras aqui. Eu fiz 29 motivos, finalizei cada carreirinha aqui, vai e vem, né? Comecei e finalizei com um ponto alto aqui, um ponto alto no outro lado, tá? Então, em cada ladinho aqui tem um ponto alto e subi por 6 carreiras, que foi a medida que eu precisei. Você pode precisar somente uma, 2 carreiras, 3, para fechar a medida. Aqui, o que eu já pensei, né? Uma parte aqui vai cair pro meu braço, pro meu ombro. Lembra que eu falei que a minha medida de ombro, pescoço, eu fiz um pouquinho maior aqui na barrinha quando a gente trabalhou, certo? Porque uma parte eu vou deixar cair pro ombro, ali pra parte já do braço da manga. Então, aqui eu tenho um total, contando aqui já com essas que eu fiz, ó, de 20 centímetros até aqui. Como eu sei que vai cair um pouquinho essa medida, vai ficar em uns 18 centímetros, tá? Mas eu sei que esse tecido, ele ainda vai ceder um pouco, tá? Então, tudo isso eu considerei aqui nas minhas medidas, nas minhas carreiras.
Então, tá, eu tenho aqui uma metade aqui pronta. Então, pra você que vai começar, tanto faz a parte que você começa. Geralmente, eu começo na parte de baixo aqui, tá bom? Na minha primeira metade. Eu sempre gosto de começar embaixo. Que aí, uma vez que eu já sei, né, o que eu faço? Ah, eu tenho aqui a minha metade, é isso que você vai fazer também. Pego uma metade, dobro no meio e para as costas eu subo praticamente até aqui em cima. Então, eu venho trabalhando as minhas carreirinhas, o meu gráfico até aqui, tá? E faço quantas forem necessários de vai e vem aqui. Uma vez feito, tá? A peça pronta aqui, eu sei que eu fiz 29 motivos com um ponto alto de cada lado, anota na receita. Fiz 6 carreiras, eu só vou repetir. Então, o que vai acontecer? Vou achar aqui qual é o meu lado das costas, que é esse, tá? Ó, frente. E aqui vai estar as costas, tá? Então, eu vou trabalhar agora deste lado aqui da minha peça. Isso aqui tem que ser feito para você não fazer duas peças agora iguais, tá? Senão você vai ter que virar do avesso. E como a gente tá trabalhando em ponto com relevos aqui, então a gente tem o lado direito, precisa fazer isso que eu tô fazendo aqui. Coloca as duas metades uma do lado da outra, vê qual é as costas, que a minha é aqui. Então, eu vou ter que começar aqui, ao invés daqui de baixo. Ou posso começar aqui, pelo avesso, não tem problema, mas eu tenho que começar nesse canto aqui, neste lado aqui da peça, tá? Se ficou confuso, volta o vídeo, assiste uma, duas vezes, até pegar o jeitinho. Porque depois que eu fizer aqui, essa é a minha frente. Eu vou precisar unir com o outro lado, que vai ficar ao contrário, certo? Espelhado. E ele vai unir aqui, ó, frentes, costas, tá bom? Então, pode começar aqui ou aqui, né? Aí não tem problema, porque a gente tá trabalhando com carreira de vai e vem. Se por acaso você não estivesse trabalhando com esses relevos aqui que a gente tá fazendo, e acontecesse, né, de você trabalhar dois lados iguais, era só você pegar e desvirar um lado, porque aí estaria ok, tá bom? Mas nessa peça precisa tomar esse cuidado. Então, eu vou pegar, vou fazer a laçada inicial. Vou prender o meu fio aqui embaixo, observando a carreira correta aqui, tá? Então, aqui tá a minha carreira de correntinha. É nessa carreira de correntinha, lá do comecinho, né, que a gente fez as correntinhas. É nessa carreira que eu vou trabalhar. E eu pego sempre na correntinha mesmo, tá? Pode pegar por dentro do ponto se você achar mais fácil, mas mantenha o padrão dos dois lados. Eu começo com um ponto baixo, duas correntinhas para subir, que equivale a um ponto alto. Aqui eu vou seguir o gráfico que manda fazer o X, então eu vou pular 1, 2, aqui no terceiro ponto eu venho nas correntinhas, faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Tá? Venho no próximo ponto, eu tô já arrematando o fio, então talvez é um pouquinho difícil de ver, né? Mas, ó, venho no meu próximo ponto e faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E sigo o gráfico igual está ali, né? Nessa primeira carreira é igual, nas outras é que nem a gente fez aqui na peça, que a gente acrescentava no X duas correntinhas, lembra? Não vai mudar nada, tá bom? É o mesmo esquema. Aqui novamente, essa primeira carreira é mais chatinha, que tem que achar a correntinha aqui. Quer trabalhar dentro aqui do ponto, pode trabalhar também, certo? Aqui agora, dois pontos altos. Eu tô fazendo igual o outro lado que eu já
comecei. Um ponto alto, uma correntinha, volta. Um ponto alto. E aqui eu fiz, então, 29 motivos desses, né? De X de ponto alto, de X de ponto alto, até chegar mais ou menos na metade aqui da minha peça. Nas costas, o decote é reto, a gente não faz nada muito cavado por causa do cardigan, né? Pra ficar bem confortável. Então, praticamente vai até lá em cima. Na frente é que a gente vai mudar um pouquinho, se necessário, tá? Então, eu vou seguir, é o mesmo gráfico que a gente trabalhou já aqui na aula 2, se eu não me engano. Então, eu vou só repetir. Eu fiz 6 carreiras também, para minha medida encaixar. Faça o tanto de carreiras necessárias, tá? Então, eu vou fazer 5 carreiras e na sexta eu volto para ensinar como eu vou fazer aqui a união das duas costas aqui, tá? Fiz as minhas carreiras, você vai ver se tá do lado certo, quando as mangas estiverem pro mesmo lado aqui, a parte de baixo tá ok, e aqui, ó, costas com costas e embaixo, frente, frente, tá? E aí, cheguei na medida que eu precisava, eu subi aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse lado eu já finalizei, esse falta uma carreira. E como eu faço essa união? É muito simples. Aqui eu não vou marcar o meio, vou simplesmente fechar com a emenda, porque já tem aqui os relevinhos. Então, eu subi com 2 correntinhas, tá? Aqui você pode fazer a terceira correntinha, unindo o outro lado onde tem o ponto, as correntinhas ou ponto alto, né? Com um ponto baixo. Não tem problema aqui, porque depois tudo vai ter o acabamento, né? Então, aqui nessa minha carreira, agora é o X. Então, eu vou trabalhar a sexta carreira da seguinte forma. Vou fazer aqui dentro, aqui tem uma emenda de fio já. Vou fazer aqui dentro 3 pontos altos fechados juntos, que é agora essa carreira, certo? Vou tirar aqui da agulha e vou vir nos 3 pontos altos fechados juntos da carreira aqui de cima. E vou passar por dentro desses pontos. Essa emendinha aqui, vou jogar lá pra trás. O que que vem agora aqui, nessa minha última carreira, que acabou, né? Com essa carreira de pontos altos e X aqui. Então, agora é um X. Eu vou fazer lá a primeira perninha do X. Um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e a outra eu vou prender dentro do outro X aqui na carreira deste lado. Vou prender com, pode ser com ponto baixo, vou prender com ponto baixo para ver. E vou voltar finalizando o meu X. Aqui essa carreira nada mais é do que essa carreira aqui, porque aqui tem 6, aqui 5, né? Então, eu tô fazendo a mesma coisa e unindo aqui, ó, os pontos, tá? Eu uni com um ponto baixo, vou ver agora aqui o próximo. São 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Vou tirar a agulha aqui. Vou pegar, aqui tem 3 pontos altos fechados juntos. Vou pegar ali nesses do outro lado, levar o fio por dentro. Se você quiser, pode fazer com ponto baixo também. Só ver se vai ficar do teu agrado. Gente, esses galos que vocês estão escutando são coisas da sua cabeça, tá? Isso não existe. É tudo ilusão. Ai, ai. Um ponto alto, uma correntinha. Agora é o X. Dentro do X, um ponto baixo. Volto para finalizar, tá? A união aqui nada mais é do que eu fazer a última carreira pegando os pontos dessa outra carreira, unindo eles,
para parecer que é uma coisa só aqui, tá? Por isso que é bacana usar esse tipo de gráfico assim, que a gente não entende bem o que é, né? Que aí fica bem camuflada essa emendinha. 3 pontos altos fechados juntos, tiro aqui da agulha, venho aqui no do outro lado, que corresponde, né? Ó, 3 pontos altos fechados juntos e aqui tá os outros. É difícil mostrar assim, né? Mas tá ali, ó, 3 pontos altos fechados juntos, aqui é o X, tá? Então, agora eu vou fazer o X, ó. Prendo aqui. Então, essa é a minha última carreira. Prende, uma correntinha e dentro do X um ponto baixo. Esse ponto baixo equivale à segunda correntinha, tá? Volta para finalizar ele, tá? Reparem que essa costurinha, né, essa emenda, eu não faço ela unindo cada ponto, que aí se torna uma costura mesmo, né? Essa emenda, ela fica mais parecida com uma emenda de carreira por carreira, sabe? Como se a gente estivesse trabalhando mais uma carreira, ó. Não fica lado direito aqui e no avesso, olha aqui. Você não vê nenhuma marcação de costura nem nada, fica algo inteiro, crochê por inteiro, tá? Vou seguir aqui, agora é 3 pontos altos fechados juntos. E aí, como eu fiz a mesma quantidade de motivos dos dois lados, é claro que aqui vai fechar bem igualzinho. Legal, né? Ó, vai fechar bem igualzinho. Ai, tá ficando lindo! Tiro aqui, venho aqui no ponto que corresponde aos 3 pontos altos fechados juntos, levo a laçadinha lá, venho pro ponto X aqui. Se você acabou de outro jeito, né, com a carreira de ponto X e 3 pontos altos fechados juntos, não tem problema, é o mesmo esquema, tá bom? Mesmo esquema até o final aqui dessa carreira. E aí, eu já volto pra gente dar sequência. Chegando no final da carreira, vou mostrar aqui novamente como eu faço a emenda. Aqui onde tem os 2 pontos altos, onde eu finalizei a minha carreira, agora vai o X. Então, ponto alto, uma correntinha. Como são duas, a segunda eu vou convertê-la num ponto baixo para prender do outro lado. Vou voltar aqui no meu ponto para finalizar o X, certo? Aqui onde eu tenho o X, eu faço os meus 3 pontos altos fechados juntos, tiro a minha agulha e procuro aqui na carreira do outro lado os 3 pontos altos fechados juntos. Eu pego ali no ponto e levo a laçada por dentro. E aí, ó, já fiz uma emenda ali. E aí, eu sigo fazendo o meu ponto X aqui, que é um ponto alto, uma correntinha, prendo no X do outro lado com ponto baixo e finalizo o X. Aqui no X, novamente, 3 pontos altos fechados juntos, fecho eles, venho aqui nos outros 3 pontos altos fechados juntos do outro lado, passo a minha laçadinha. Passo a laçadinha, isso. E finalizo, não, ainda tem um, então, faço aqui o ponto alto, uma correntinha. Esse fio do arremate tá vindo junto, prendo ele aqui junto com ponto baixo. Finalizo o meu X. E aqui o último ponto, então, é os 3 pontos altos fechados juntos. Tiro da agulha, venho nesses 3 pontos altos fechados juntos aqui. E finalizo com um ponto alto e prendo aqui com um ponto baixo no ponto alto do outro lado. Sem mistério. E aí, olha só, aí a gente dá uma olhadinha, né? Vê se ficou uma emenda que você aprove. Ó,
tá? Do outro lado. Não fica aquela marcação de costura, né? E aí, ó, fizemos a emenda das costas. Lembrando que isso aqui você pode usar para fazer casaquinho fechado, então você pode unir agora e fechar a frente aqui também, deixando o decote em V, um decote mais quadradinho, tá? Isso tudo você pode fazer aqui, você pode deixar tanto aberto, né? Como fechar, fazer uma manga mais curta, fazer uma blusa, um cropped, um vestido. Tudo isso a partir desse esquema aqui de montagem, tá? Aqui eu vou cortar o fio porque ainda não vamos fazer a barra aqui embaixo. A gente só vai fazer essa barra quando tiver feito e finalizado a frente. Então, vou cortar, vou tirar aqui. Esse fio escapa muito fácil, então eu vou fazer mais um arremate aqui assim. Depois eu melhoro. E agora a gente prova a peça, tá? Prova ela e vê se ficou bom aqui a medida de ombro, né? E o quanto você quer fechar aqui na frente, que aí é o que a gente vai fazer agora. Ó, pode observar que aqui ficou um dedinho lá em cima, né? Ó, de espacinho aqui. Deixa eu botar certinho. Então, depois com o acabamentozinho, né? Pode ir tranquilamente até em cima, que ainda, ó, dá uma abaixadinha ali e não tem problema, porque também não cedeu aqui ainda, né? E não tem acabamento. Então, eu vou provar minha peça, vou ver o quanto eu preciso, né? Pra fechar aqui na frente, pra encostar no seio, tá? Fechar no seio e não fechar assim, ó. A peça não é legal ela fechar assim, ó, esticada. Aí fica com aquela aparência assim, essa peça é pequena, não serviu bem. O ideal é ela fechar assim, retinha. Então, prova, tá? E a gente vai ver o próximo passo aqui. Então, aqui pra essa parte, eu provei o meu cardigan. Eu fechei aqui, eu vi mais ou menos o tanto que precisa. Pra mim, uma carreirinha somente de cada lado já é o suficiente para fechar aqui a minha peça. Mas, além dessa uma carreirinha que eu vou fazer, eu vou depois fazer o acabamento, tá? Acabamento em pontos baixos e com um caseadinho para colocar botãozinho, tá bom? Então, provei a minha peça, aqui a minha carreirinha, lembrando que essa é de alto relevo, né? E eu vou deixar essa peça aqui, ó, quando fechar ela vai ficar com um decote aqui em V. Ela vai ficar com um decote em V. Se você quiser deixar um decote mais reto, mais fechado, você tem que subir aqui embaixo mais carreirinhas, tá bom? Então, e se você quer um decote mais quadradinho aqui em cima, deixa eu fazer aqui um pequeno desenho. Então, tirei um pouquinho a luz para ver se ajuda. Eu tenho aqui a minha peça, parte do ombro. Aqui a gente tem, deixa eu ver, as costas. O outro lado do braço, aqui. E, então, aqui eu vou fazer assim. A gente tem até aqui em cima, né? A gente tem essas duas tiras. Esse meu desenho tá horrível, né, gente? Fala sério. Desenhar de canetinha não é muito lá a minha praia. Aqui, vamos ver. Aqui. Ó. Aqui eu tô fazendo o que a gente tem. Lembrando que as costas estão fechadas e isso aqui é a frente aqui da peça, né? Ela segue até lá em cima, correto? Pra fechar, então, o que eu tava explicando é que a gente vai subir aqui carreiras.
Então, eu vou subir menos carreiras, porque eu quero que o meu decote fique V, tá? Então, eu vou subir aqui menos carreirinhas, tá? Claro que o decote vai vir até aqui daí, tá bom? Ó, deixa eu fazer uma coisa assim. Esse decote, ele vai vir até aqui, ele começa daqui, então vai ficar proporcional, claro, tá? E eu vou fazer uma carreira de cada lado, mais os acabamentos depois, tá? E aí, só para vocês entenderem o modelo que eu tô fazendo aqui, ele vai ficar... vai ficar... Aqui vai ter o meu cardigan, o barrado. O meu decote vai ser mais V. E o meu cardigan vai fechar aqui no meio, tá? Esse é o modelo que eu quero. Ah, eu quero um decote quadrado. Tens a metade das tuas peças ali. Lembrando que as costas já fechamos. O que você vai fazer? Vai subir as tuas carreirinhas, tá? Aqui no acabamento, a gente fecha bem quadradinho, tá? Tu vai fechar tuas carreiras aqui sem diminuir nada. Na minha, eu vou dar uma... Ao invés de fechar com ponto alto, eu vou fechar com ponto baixo, que aí vai dar aquela queda no meu ponto, na minha carreira, formando, né? O meu decote, que ele vai ficar mais arredondadinho, assim, ó. Tá vendo? Então, se você quer um decote aqui no cardigan mais quadradinho, para unir com os botões aqui, e quando fechar, ficar esse decote aqui, ó, tá? Aqui quadrado, então você precisa subir essas carreirinhas bem retinhas. Quando eu fizer na peça, eu vou dizer, ó, é agora que você faz, sabe? E aí, na minha, então, vai ficar mais arredondadinho as carreiras, tá? Espero que tenha dado para entender. E agora eu vou mostrar aqui na peça, tá? Já provei o meu cardigan. O que que eu fiz? Eu contei esses pontos aqui, que é o que eu consigo ver bem. Eu contei 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, deixa eu virar aqui só para mostrar. Vou marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E vou marcar aqui. Opa. Tá? E eu marquei, provando a minha peça, então, no corpo, que o meu fechamento vai ser aqui. Tá? E aí, ela vai ficar dessa forma. Claro que eu vou aumentar aqui um pouquinho, uma carreirinha aqui, e depois com o acabamento, ainda ao redor de tudo aqui, da peça inteira, da volta inteira, ela vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Ela vai ficar com essa quedinha que nem aqui. Vai vir, vai ficar aqui arredondadinho, né? Se você quiser mais quadradinho, daí vai fazer como eu falei. E aí, vai ficar um decote assim, ó, quadradinho, tá? Isso tudo dá pra fazer, que bacana, né? Vou começar novamente, vou virar minha peça agora, porque eu vou começar nessa carreira aqui. Então, eu pego o fio, laçadinha nova. Vou prender aqui no meu primeiro ponto, com um ponto baixo, subir 2 correntinhas, então equivale a um ponto alto. E aqui eu vou fazer um X, aqui eu vou pegar dentro mesmo do espaço de correntinha, tá? Ó, um X, eu fiz correntinha? Fiz. O X... Vou seguir aquele gráfico que a gente fez lá nas costas. Um ponto alto. Escondendo o fio já. Mais um ponto alto. Vou vir
aqui no espacinho fazer o X. No próximo espaço, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Aqui eu vou pular 1, 2 no terceiro espaço, ponto alto, uma correntinha, volta nesse espaço aqui atrás, X, tá? E aí eu vou olhar pra ver se realmente vou deixar dessa forma aqui, ó. Que lá atrás eu peguei nas correntinhas, lembram? Aqui eu decidi mostrar pegando entre os pontos. Tá, ok, gostei. Vou deixar. Um ponto alto, mais um ponto alto. Ponto X. E vou trabalhar até aqui na minha marcaçãozinha, ó. Tá? Até na marcação. Acho que eu vou subir até um a mais, para fechar um pouquinho mais. 1, 2. Ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. 2 pontos altos. Então, tô chegando aqui no final. Eu vou fazer mais um ponto ainda, tá? Um ponto X aqui e vou finalizar aqui no próximo com... aí aqui é aquele momento, ó. Aqui, então... Deixa eu ver. Tô pensando se eu faço mais uma carreira ou deixo assim. Ai, é aqueles momentos cruciais, né? Acho que eu vou deixar uma só, viu? Então, aqui agora, se você quer um decote quadrado, tá? Você com certeza vai ter que subir mais carreira, porque o decote quadrado, ele precisa ficar mais próximo ao ossinho do pescoço, tá? Não vai ficar legal. Deixa eu novamente... Temos a nossa manequim. Pescoço e ombro, tá? Não vai ficar legal se você subir o cardigan e quiser fazer um decote quadrado, tá? E você fizer mais ou menos que nem eu aqui as carreirinhas e fazer o decote aqui embaixo, tá? Não fica legal. Estão conseguindo entender? Deixa eu tentar... Deixa eu mostrar o que é legal, né? Pro decote V, ok, você pode fazer um decote V, que é mais ou menos o que eu tô fazendo, ó, maior, certo? Pode fazer até mais aqui embaixo, dá pra diminuir um pouco mais, tá? Dá pra diminuir um pouco mais, sim. Mas... para um decote quadrado, então, fica legal isso aqui, ó, né? Aí a peça vai fechar aqui no meio, tá? E o decote, então, mais aqui perto do ossinho do pescoço, tá? O meu vai ficar um pouco mais aqui, ó, o meu decote, tá? Vai começar mais aqui embaixo, pouco acima do busto, tá bom, amores? Acho que é isso. Meus desenhos estão maravilhosos, né? Vocês estão vendo, assim, que eu tô a fera do desenho. Ai, ai. Precisando praticar de novo. Então, aqui, se você quer deixar decote quadrado, fecha com ponto alto e começa mais uma carreira com um ponto alto. Dessa forma, ó, você vai deixando decote quadrado.
Como eu quero o decote mais caidinho, cheguei aqui no meu último ponto, ponto X, eu vou descer, ó, prendendo com ponto baixo. Tá vendo que a carreira quase aqui, ela sumiu aqui, desci, arredondou. Que aí quando eu fizer acabamento, é só um detalhezinho realmente que vai ter ali, tá? E aí, pra esse lado aqui, eu já finalizei, tá? Se eu precisasse subir mais carreirinhas, mas pra mim já deu praticamente a medida. Então, eu vou cortar, tá? Vou cortar o meu fio aqui e vou contar os motivos pra anotar na minha receita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 motivos. Vou virar a minha peça, tá? E vou fazer agora os mesmos 15 motivos neste lado aqui da peça. Na parte da frente também, mesma quantidade e tudo. E aí, eu já volto aqui com vocês. Fiz, então, as duas partes da frente e agora, lembrando que aqui você aumenta quantas carreiras forem necessárias para fechar no seu busto a peça e ficar confortável. E também, eu ainda vou fazer a carreira final aqui, que são umas 4 ou 5 carreiras de pontos baixos, onde vai ser a carreirinha para colocar os botões e finalizar essa parte aqui. Mas eu só vou fazer quando tiver a barra aqui embaixo, já da nossa peça feita. Tá? Então, agora, essa parte aqui faz assim, ó, dá vida pra peça. Então, agora aqui você precisa escolher um barrado. Eu vou deixar uma opção aqui, a opção de bico de acabamento que eu vou usar. Ele é um tamanho médio pra grande, talvez. Então, você pode pesquisar no Pinterest o tamanho necessário, tá? Então, aqui na hora que você faz a prova da peça, você já vai ver onde que o cardigan ficou, né? Ficou na minha cintura, eu quero que ele fique um tanto maior, considera que vai ceder um pouquinho, claro. E aí, você escolhe o tamanho do gráfico que você quer. Esse aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? Então, 7 carreiras, aqui, por exemplo, eu tenho 6. Então, eu sei que vai ser um barrado de uns 10, 12 centímetros, tá? E pra mim, tá show. São essas carreirinhas aqui. Então, você mais ou menos pode ver pelas carreirinhas que você fez no trabalho. Porque a gente vai usar a mesma agulha, mesma tensão de ponto. Então, cada carreira vai ser mais ou menos isso, tá? Vou fazer minha laçada inicial aqui. Vou prender bem aqui, ó, onde eu fiz a minha carreirinha. Prendo sempre com um ponto baixo. E vou subir 2 correntinhas. E aí, eu vou seguir aqui como o gráfico manda, né? São 4 pontos altos. Então, eu vou fazer 2, 3, 4 pontos altos. Aqui até, se você quiser, fica uma opção de fazer aquelas 2 carreiras de ponto alto e ponto alto em relevo que a gente fez aqui no início, tá? Fica uma opção caso você queira fazer, caso você queira usar esse gráfico, mas precisava assim mais umas 2 carreirinhas, tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Trabalhar umas 2 carreirinhas de ponto alto em relevo, fazer até uma terceira, tá? Pode usar a criatividade. E aí, você já vai alcançar aquela medida que você precisa, tá? Então, o gráfico, ele diz 4 pontos altos, 2 correntinhas. Aqui, a gente não tem ponto de base, né? Então, aqui, deixa eu explicar pra vocês como eu faço. Porque aqui eu não conto, tá, gente? Eu não conto quantas cada correntinha aqui que eu tenho na base, porque os pontos estão deitados. Então, o que que eu faço aqui?
uma harmonização, né? Eu vejo aquilo que vai ficar bonito. Por exemplo, fiz os 4 pontos altos. Preciso colocar os pontinhos ali, que são 3 pontos altos fechados juntos, né? Ali acho que tá 4, mas eu vou fazer 3. Não, é 3. Eu vou botar aqui, ali. Isso você vai ter que ver. Então, eu vou fazer uma distância e vou colocar aqui no meio. Lembrando que o bico aqui de acabamento, eu quero que fique um pouquinho mais rodado, mais soltinho na peça. Então, quanto mais juntinho eu fizer aqui, meus pontos, mais ele vai abaloar, certo? Quanto mais eu esticar, afastar os pontos, pular aqui, mais retinho ele vai ficar, tá? Eu quero meio termo, tá? Nem muito, nem tão pouco, até porque o gráfico, ele mesmo já vai fazendo alguns aumentos ali no decorrer das carreirinhas. Então, ó, olha o que eu analiso. Tá bem esticadinho até, mas não quero, principalmente aqui nos cantinhos, eu não gosto de deixar muito abaloado, tá? Então, eu vou fazer 2 correntinhas conforme o gráfico. E agora, eu vou seguir aqui num pontinho que eu escolho, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, aqui são mais pontos altos. 5, ali no gráfico ele fez 2, 4, 6, ele fez 7 pontos, mas depois ele diminuiu diferente em cima, se você olhar. Então, eu vou fazer 8, e eu espero que dê certo no final. 2, 4, 5, 6. Ó, e aí eu dou aquela observadinha. Se os pontos estão ficando muito esticados, muito junto, eu olho. Nessa carreira aqui, por enquanto, pra mim tá ok. Tô deixando mais retinho os pontos, estão vendo? Se os pontos ficam muito amontoados, você sabe que ele vai abaloar. Se eles estão muito esticados, afastados entre eles, aí o seu trabalho talvez vai dar aquela diminuída, não vai ficar um acabamento muito fluido, tá? Então, fiz os 8 pontos altos, 2 correntinhas. E aqui eu já vou fazer, ó, logo aqui do ladinho, 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas. Eu tô seguindo o gráfico ali, a primeira carreira. E, novamente, aqui eu já vou botar 1, 2, 3, 4, 8 pontos altos. Lembrando que esse gráfico, ele é uma amostra, certo? Então, a partir de agora, o começo do meu trabalho eu faço que nem tá ali, metade, né? 4 pontos altos. O restante, até eu chegar na outra ponta, vão ser tudo assim, com 8 pontos sempre, tá? Até lá no final, onde eu finalizo igual o nosso gráfico, com 4 pontos altos. Deu pra pegar? Então, ó, 2, 4, 6, 7, 8, 2 correntinhas. Vou prender aqui. 3 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas, tá? E, como eu falei, não tem um lugar certinho pra colocar, é realmente uma harmonização. Você vai fazendo e vai olhando que vai ficando bonito. 2, 4, 5, 4 é bom, né? 4, 5, 6, 2, 4, 6. Ó, esse aqui já ficou em cima ali, mas não tem problema. 7, 8, 2 correntinhas. Venho aqui, 3 pontos altos fechados juntos, tá? E vou seguir aqui, então, ó, já passei tô quase na metade já do trabalho. Isso aqui tudo ele vai se ajeitar depois. Vou seguir até aqui na outra ponta, e agora é carreira de vai e vem, tá? Vou seguir até aqui pra mostrar o final. Voltei aqui,
Ó, tô na outra ponta, vim fazendo meus pontinhos já meio que olhando aqui o final, ficou bem apertadinho, mas vai dar pra colocar todos os pontinhos, ó, eu vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, tem que acabar com os 4, né? Então, 4. Cheguei no final, então, da minha primeira carreira, bem certinho aqui, os 4 pontos, tá? Fiz as 3 correntinhas, viro o trabalho para começar a próxima carreira. E ao longo da carreira eu fui já estudando aqui o meu gráfico, né? E eu resolvi seguir o gráfico, tá, meus amores? Eu vou seguir porque ele faz isso de pular um ponto e depois não pular e fazer para fechar no final com um ponto alto. Vocês vão entender, ao invés de diminuir 2 pontos de cada lado, eles diminuem 1 nessa piramidezinha de pontos altos no meio, tá? Então, essa segunda carreira, eu vou fazer um ponto alto aqui, 2, 3, e vou manter os 4 igual o gráfico ali, tá? Eu vou seguir o gráfico, mas como na primeira carreira eu fiz 8 pontos ao invés de 7, nesta carreirinha aqui, o que eu vou fazer? 2 correntinhas, agora é o leque, né? Leque de 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas, 3 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas. Vou pular esse ponto, tá? E vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6, então vai ficar um aqui e um aqui que não vai ter. No gráfico, ele já não tem esse último aqui, porque só fazia 7 embaixo. Eu fiz 8, tá? Mas vou seguir a partir daqui, eu vou seguir o gráfico, porque aí ele vai fechar com essa piramidezinha de ponto alto, com um ponto lá no final bem certinho. E se eu continuar assim, eu logo vou ficar 100 pontos aqui, tá? E aí, vai ter que inventar uma maçaroca ali, e eu não quero, não vai ficar bacana. Então, vou fazer novamente aqui o leque em cima dos 3 pontos altos fechados juntos. E aqui eu já vou lançar aquele desafio gostoso, tá? Eu vou deixar você escolher se vai fazer esse bico de acabamento ou algum outro. Se você conseguir escolher um outro e postar para mim na comunidade, tá? Que você usou outro bico de acabamento, me mostra, manda o gráfico igual aqui nesse gráfico. Mostra a sua fotinha com o gráfico do lado. Manda 2 fotos, uma do gráfico, uma do seu trabalhinho, para mim ver se você conseguiu ler o gráfico e encaixar um bico de acabamento que você queria aqui. Se você usou esse aqui também, então vou deixar o desafio aqui para você, que é desvendar esse mistério aqui sozinho, que nada mais é do que seguir o gráfico, gente. Vai começar e terminar o gráfico aqui dessa ponta e na outra igual, tá? E aqui também você não vai mudar nada e vai seguindo as carreirinhas do gráfico. Eu quero ver como é que vai ficar. Então, eu vou fazer aqui o meu bico de acabamento e vou voltar com ele prontinho e vamos ver como ficou, tá?